Olá! Hoje nós vamos falar sobre a viúva pobre. Jesus estava na sinagoga, no pátio das mulheres, onde ficava o gasofilácio. Gasofilácio era o recipiente onde as pessoas depositavam as suas ofertas para o templo. E Jesus estava sentado nesse lugar de maneira que ele via todas as pessoas que iam contribuir. E ele observou uma viúva pobre que colocou apenas 2 moedinhas, equivalentes hoje a mais ou menos 30 centavos. Essa mulher colocou essas 2 moedinhas com todo o amor e alegria do seu coração e voltou para o seu lugar. Enquanto todos os outros ricos depositavam grandes quantidades de dinheiro, muitas outras moedas, e o barulho daquelas 2 moedinhas daquela viúva não era nada comparado com as grandes quantidades que os ricos colocavam. E Jesus chamou a atenção para a oferta daquela viúva pobre. Jesus disse a eles que ela era quem tinha dado a maior oferta, porque ela tinha dado tudo o que ela tinha. Na sociedade judaica daquela época, as viúvas eram o grupo de pessoas mais pobres, ainda mais pobres até que os escravos. Se elas não tivessem família ou amigos que cuidassem delas depois da morte dos maridos, elas corriam o risco de morarem até na rua, de não ter casa, como era a lei daquele tempo, naquela sociedade. E aquela mulher era uma viúva e pobre, e ela colocou no altar tudo aquilo que ela tinha. E isso chamou a atenção de Jesus, porque foi uma atitude de fé. Com aquela oferta, aquela mulher estava dizendo para Deus: Senhor, o que eu tenho é muito pouco, mas eu entrego a Ti, porque eu sei que o Senhor é quem cuida de mim e o Senhor não me deixa faltar nada. É uma grande lição para nós, porque muitas vezes nós não somos pobres em comparação com aquela mulher. Muitas vezes nós temos uma reserva financeira e quando nós temos que contribuir na casa de Deus ou ajudar uma pessoa necessitada, nós fazemos isso com aquilo que nos sobra. Mas aquela mulher, mesmo tendo tão pouco, ela confiou aquilo a Deus, porque ela sabia que Deus proveria para ela o sustento que ela precisava. Às vezes nós deixamos o nosso bolso sem se converter a Deus. Às vezes nós gostamos das palavras, às vezes nós gostamos dos louvores, às vezes nós gostamos de falar de Deus, de orar, de ler a palavra. Mas quando o assunto diz respeito à contribuição financeira, nós nos esquivamos, nós damos desculpas, nós nos afastamos, nós recuamos. Que você não seja assim, que você não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Sirva a Deus com os seus bens, porque tudo que você tem vem dele. E a sua atitude para com Deus não deve mudar. Esteja você no muito ou esteja você no pouco. É de Deus que vem aquilo que você precisa. Outro dia eu assisti um vídeo de um ator que se fez passar por um mendigo na rua e ele pedia a algumas pessoas que estavam comendo alguma coisa que as pessoas dividissem com ele. E nenhuma das pessoas a que ele pediu dividiu. E depois ele, ainda vestido como um mendigo, ele comprava alguma coisa e dava para os mendigos. E pedia aos mendigos que dividissem com eles. E nenhum deles se recusou. De repente, a pobreza precisa nos fazer tornar-nos pobres de espírito. Deus quer nos ver pobres de espírito e não pobres materialmente.
Mas se ainda que nós formos pobres materialmente e formos pobres de espírito, Deus vai nos honrar e nos colocar sobre o muito. Pense sobre isso e aprenda com essa viúva pobre. Bom dia, Deus te abençoe.